A igreja não é conivente com a mentira. Esta é uma lição muito importante para nós, porque a igreja, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, está dito que ela é a coluna e firmeza da verdade. Não se pode tolerar o pecado da mentira, do erro, do engano, da falsidade. O Espírito Santo é que conduz a igreja a toda a verdade. João 16, verso 13. O Espírito Santo de Deus nos conduz a toda a verdade. Ele nos faz lembrar da palavra, ele nos faz andar no caminho da orientação de Deus, conforme a palavra de Deus. E aqueles que estão fora da palavra, aqueles que estão errando, que estão cometendo uma ação fraudulenta, mentirosa, falsa, o Espírito Santo vai trazendo as claras. E a oferta do perdão sempre é a primeira opção, para que ele possa fazer sua confissão, arrepender e voltar ao caminho da verdade. Esse é o trabalhar da igreja como um corpo que busca a restauração de vidas, a informação da palavra e a transformação de vidas para que elas possam alcançar a vida eterna. A igreja primitiva, que é o exemplo nosso aqui, um casal de membros deu lugar ao diabo. É o próprio texto áureo, aqui em Atos capítulo 5, verso 3, disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ele fez a sua artimanha, fez um conluio com a esposa, tomaram uma atitude enganosa, eram donos da sua propriedade, poderia ter ficado com ela sem problema algum, mas não agindo de forma mentirosa, dizendo que estava entregando tudo e não estava fazendo a entrega total. E havia então aí um engano, uma forma de ludibriar, mesmo que ele não teria uma vantagem possível ali financeira, porque já era dele mesmo. A ambição nos parece não ser a financeira, mas talvez a do ego, do aparecer, né, da luxúria dessa apresentação do ser humano como sendo alguém que faz alguma coisa, enquanto, na verdade, ele não tem esse tipo de atitude coerente diante de Deus. Ele estava enganando ao homem? Não. Ele estava enganando ao Espírito Santo, ou tentando enganar. Mas o Espírito Santo não se engana. Isso acontece hoje nos nossos dias, com certeza. Tem muitas pessoas que agem de forma sorrateira, enganosa, fraudulenta, falsa, né? Mas o Espírito Santo está ali revelando. E sempre são tratadas e são dadas a elas a oportunidade da reconciliação. Alguém pode dizer, mas esse casal não teve oportunidade de reconciliação? Com certeza, Deus não é injusto, eles tiveram a sua oportunidade, mas talvez o texto aqui declarado já está no ápice, né? Encheu-se da ira de Deus, né? Já, a medida da ira de Deus já chegou ali. Deus sabe e sabe fazer perfeitamente. Então, isso não há dúvida de que eles tiveram oportunidade sim de arrependimento, o trabalhar do Espírito Santo era constante, a palavra de Deus sendo pregada com ousadia, a operação do Espírito de Deus acontecendo, e eles viram a atitude de Barnabé e tentaram fazer algo semelhante, porém com engano. Que Deus nos livre de atitudes dessa maneira, para que nós não venhamos cair no erro. E se tivermos cometido alguma falta, que o Senhor nos dê esta oportunidade de buscarmos a reconciliação, confessarmos os nossos erros e a restauração em Cristo Jesus. Agora é a nossa vez. O primeiro casal, Adão e Eva, também foram enganados por Satanás. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 5, eles ouviram a voz da serpente, que era a porta-voz do maligno. Inclusive a Bíblia nos diz que a antiga serpente, né, o dragão, está agindo ainda, né? O agir dessa serpente está aí, que é prefigurando Satanás, o nosso adversário. Veja, eles foram convencidos pela astúcia do maligno e abandonaram o que o Senhor tinha dito e creram na mentira e foram enganados e foram expulsos do paraíso. Ali, Adão e Eva morreram espiritualmente e estavam também condenados à morte natural. Essa morte que entrou no mundo, que tira a vida do homem. O homem foi feito para viver eternamente, mas o pecado levou ele à condenação da morte. Mas existe um escape, porque o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas culpas, levou sobre si. E agora, se nós o recebermos, temos o direito à vida eterna. A promessa que ele nos fez em 1 João 2, verso 25 a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas precisamos recebê-lo. Precisamos voltarmos ao caminho da verdade e a segui-lo com sinceridade. Veja, em Colossenses capítulo de número 3, nós podemos ler a palavra de Deus assim. Veja, capítulo 3, versículos de número 5 ao 10.
mortificai-vos, aqui uma ordem para nós, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, que não anda na verdade, anda na mentira, nas quais também em outro tempo andastes. Você que não conhecia o Senhor, andava nesse caminho. Eu que não conhecia o Senhor, andava nesse caminho. Mas o Senhor nos resgatou do caminho da morte, desse caminho do erro, do engano. Ele disse, nas quais, nessas coisas, né? Nessas que foram citadas aí, também em outro tempo andaste, quando vivíeis nelas. Está falando aos Colossenses, mas está falando a todos nós. Ele diz, mas agora, despojai-vos também de tudo. Tire isso de você, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem está em Cristo agora é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Temos que viver agora uma nova vida, não mais uma vida de mentira, mas uma vida de verdade, de santidade, de correção de atitude. É assim que tem que ser a nossa vida agora, a partir de que recebemos a Cristo e temos Ele como nosso Senhor. Aqui, quando ele escreve aos Romanos, Paulo, ele diz bem claro aos Romanos acerca desta atitude do homem que recebe a Cristo e que toma a decisão em segui-lo perfeitamente. Aqui, Romanos capítulo 6, ele diz aqui no versículo 6 e 7, ó, sabendo isso, que o nosso homem velho, andava lá segundo o curso do mundo, né? Foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. É por isso que nós, quando cremos, nós batizamos. Aqui o versículo 4 fala sobre isso, ó, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É isso que ele está dizendo. O velho homem morreu. O símbolo do batismo de morte e ressurreição, tanto que mergulhado na água e sai. O velho homem que morreu para o pecado, que não tem mais essa ambição do mundo, que não vive mais em mentira, morreu, foi sepultado. E levanta agora, né, sepultado com ele no batismo, sai agora para uma novidade de vida. Um novo homem, ressuscitado com Cristo. Né? Ele diz aqui, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Ainda tem mais aqui em Romanos, verso 11 ao 14, ele diz assim, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Considera como morto para o pecado, não atenta mais para as coisas do pecado, da mentira, do engano, da falsidade. Mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um outro proceder. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, aos seus próprios desejos. Né? Nem tampouco apresenteis os vossos membros por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aí agora é justiça, agora não é mais injustiça. Agora é apresentar os vossos membros como instrumento de justiça. É o que fala a verdade, é o que anda em sinceridade. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio. Mentir é uma escolha. A pessoa que tem Jesus não mente. Ele vai tomar a decisão firme de não mais, né, aqui o verso 22 ainda de Romanos 6 diz, mas agora libertado do pecado, você não é mais escravo do pecado. Ele não tem domínio mais sobre você. Libertado do pecado e feito servo da justiça, tendes, é servo da justiça agora. Agora a sua obrigação é com a justiça, com a verdade. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha que maravilha. Que maravilha. É servir ao Senhor com sinceridade. A mentira, ela tem consequências eternas. E não adianta que não se consegue fugir dela, das consequências dela, se seguir esse caminho de engano, de fingimento, de mentira, fora da orientação de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8, quando está aqui registrado sobre a nova Jerusalém, quem vai estar nesta cidade, quem vai entrar, quem vai ser, que vai estar com Cristo para sempre, quando ele disse em João 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar, mas eu virei, eu vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele estava nos falando de um local para estarmos, e a nova Jerusalém é a cidade santa, onde nós vamos habitar com o Senhor, durante seu reinado milenial, e depois estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz aqui, mas os covardes, tímidos ou covardes, incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras
e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja que esse texto está de uma forma bem clara, trazendo uma informação que, se a gente quiser escapar do erro, é estar em Cristo, e não praticar essas ações aqui. Então ele coloca atitudes diversificadas, e a mentira é uma delas, que está enquadrada neste preito que leva o homem à condenação. Antes dessa manifestação gloriosa da Igreja de Deus, da Cidade Santa, deste momento especial, nós temos uma advertência lá aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ele diz sobre o período que já estavam os Tessalonicenses e o que iria acontecer depois. Então ele diz assim no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, versículo 7 ao 14, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, esse que vai ser destruído pelo assopro da boca do Senhor, com todo poder e sinais e prodígio de mentira. Vai vir poderoso fazendo sinais, maravilhas de mentira, né? Prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça, olha aí, falsidade, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Veja isso. O próprio Deus vai permitir, porque não quiseram a verdade, rejeitaram a oferta de Deus, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta oportunidade está aberta a todos. Todos nós estamos neste momento de batalha. Ou você obedece ao Senhor e vive a justiça de Deus de forma clara, sendo obediente, servindo ao Senhor, ou vive na desobediência, servindo à injustiça e praticando toda a iniquidade e erro, e se torna réu da condenação do inferno. Veja, Apocalipse, capítulo 22, é um fecho do que vai acontecer. O próprio Senhor Jesus se apresenta e fala, em 22, verso 13 até o 15, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É Jesus Cristo que ofereceu o seu sacrifício ali na cruz. João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Veja que aqui estão enquadradas diversas situações que impedem o homem de chegar a Deus. São qualificações que vão contrária à vontade de Deus. Aquele que diz essas coisas, ele diz, olha, se vir receber a purificação do sangue em Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro, tem direito a entrar. Então é uma questão de bem-aventurado, ser feliz ou infeliz, entrar ou ficar de fora, né? Ficarão de fora. Bem-aventurados os que lavam, porque tem direito a entrar na cidade pelas portas. E tem aqueles que vão ficar de fora, porque ama e comete a mentira. Que Deus nos livre disso. A igreja do Senhor é uma igreja que não é conivente com a mentira, mas que está firmada na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, verso 6. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus nos ajude a estar sempre firmado em Cristo Jesus. Deus te abençoe.